o nosso tema, para quem está entrando só agora, é musicalidade africana, né? Musicalidade africana. E aí a ideia é a gente continuar com esse debate. Está aqui o Estevão, músico, formado pela UDESC, Universidade Estadual de Santa Catarina, em Florianópolis, e está fazendo esse debate com Yo. musicalidade. Então, gente, tio Capa, o tempo é teu. Eu acho que agora nós podemos continuar de onde nós partimos e pensar em essas especificidades da musicalidade africana, né, e suas diferenciações também aí com as outras musicalidades latino-americanas, europeias, e aí vai. Sim. Então, eu estava falando, né, da questão da musicalidade estar sempre relacionada ao aspecto lúdico, né? Ou seja, a gente encontra sempre, né, uma maneira de se divertir musicando, né? E estava falando exatamente da brincadeira que era Ochipepe, né? Que o Ochipepe no Umbundo, né, significa redemoinho de vento, né? Então, esse redemoinho, né, era representado nessa brincadeira, ou seja, a gente fazia uma fileira e fazíamos uma espécie de, sei lá, um diagrama no chão, assim, né? Onde a gente ia pulando enquanto cantava, fazendo os movimentos do Ochipepe, ou do redemoinho de vento, né? E que a música era assim: Ochipepe, Ochipepe, way up, way up, way up, way up, né? Você vai para frente, vai para a esquerda, vai para a direita, vai para frente, vai para a direita, vai para a esquerda, né? Ochipepe way, ou seja, o redemoinho de vento chegou. Né? E a gente brincava representando isso. Olha que interessante nessa brincadeira. Tem 3 elementos altamente musicais. O primeiro é o texto, ou seja, a poesia, né? O canto. Segundo, a percussão, né? Percussão corporal. E o terceiro, a dança. Ou seja, aquele passo que a gente fazia, né, está relacionado à dança, né? Então, assim, né, crianças brincando, né, uma brincadeira complexa desse jeito, né? Só para tu ter uma ideia, no meu estágio ali na faculdade, eu trabalhei essa questão da musicalidade africana e levei esses exemplos. Cara, é quase impossível tu, sabe, desenvolver uma atividade como essa, por exemplo, aqui no contexto brasileiro, entendeu? Isso mostra exatamente como a gente, né, se constitui musicalmente desde pequenos, né, com padrões rítmicos altamente, Certo. sabe? E o pesquisador que eu falei, o John Blacking, né, que foi fazer uma pesquisa na África do Sul e tal, ele na sua pesquisa ele tem uma hora que ele relata assim, cara, o que eu vi é algo tipo, sabe, surreal, porque eu via crianças, né, fazendo atividades musicais e que essas atividades tinham padrões, né, alguns padrões, tanto estéticos, rítmicos, melódicos e harmônicos, tão elevados que, tipo, se tu levar isso para um outro contexto, fora da África, né, falando especificamente do contexto europeu, americano, é quase impossível você, né, desenvolver atividades com pessoas da mesma faixa etária, por exemplo, ou mesmo até com adultos, né, sabe? Então, né, são esses elementos que acabam nos diferenciando, né? Ou seja, a gente aprende né, a nossa musicalidade, ela é cheia desses elementos, né, muito complexos, né? Que para alguns acabava sendo exótico, né? A musicalidade africana é muito exótica, porque, sei lá, né, é muito parâmetro, tem coisa demais. Sim, sim. Entendeu? Já o pensamento europeu é meio diferente, sabe? Vamos fazer né? Vamos botar uma coisa de cada vez, sabe? Para ser, né, perceptível, ou seja, né? Você separa essas atividades para diferentes pessoas, entendeu? Por exemplo, né? A situação é meio diferente, sabe? Então, assim, tem vários exemplos, né? E aí já vou entrando, por exemplo, na questão de alguns elementos, né? Só deixa eu dar uma olhada aqui, acho que fiquei sem carga, mas vamos dar. Estou conectado. Certo. Né? Há algumas características da musicalidade africana, que são exatamente a polirritmia, né? Ou seja, vários padrões rítmicos se sobrepondo e dialogando. Né? Então, eu tenho um exemplo aqui, vamos ver se eu consigo, né?
Imagina que você tem uma célula rítmica de 3 tempos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, né? Que é um padrão, né, vamos dizer, ternário. Por cima desse, eu coloco um de 4. Então, eu estou Ok. contando. 1, 2, 3. Ou seja, vou fazer com a mão, né? O acento vai ser o primeiro tempo. Tá? Se eu fizer isso aqui. Então é 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok? Eu tenho isso e eu conto também. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eu estou contando 4 e estou batendo 3. Ou Ok. seja, duas estruturas, né, rítmicas diferentes, mas que estão juntas. Eu poderia acrescentar um outro, né, elemento. Eu não sei se eu vou conseguir fazer isso aqui onde eu estou, né? Conseguem ouvir isso aqui? Aham. Dá para ouvir? Ok, Tá. imagina que eu tô aqui, né? No 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, né? Ou seja, eu acrescento um terceiro elemento que vem dialogar, né, com esses outros parâmetros que eu já estava desenvolvendo. Ou seja, Uhum. é essa questão da polirritmia que a gente encontra bastante, por exemplo, nos nossos grupos de percussão, né? Assim, Uhum. você vê, todo mundo está tocando o mesmo instrumento, Uhum. né? Falar dos nossos instrumentos específicos, né? Imagina que a gente está com uma ngoma, né? Os ngomas, ou chamados também de, né, de congas e tudo mais, né? Então, é um ritmo, né? Se contrapondo e eles acabam criando esse diálogo, criando essa massa rítmica, né? Que é a polirritmia, né? E a Uhum. polifonia também, né? Que John Blake também ele fala bastante nisso, que ele diz assim, ó, o africano, tipo, se você botou 3 africanos para cantar, pode ter certeza que uníssono essa música não vai ser, Tá certo. Não, sabe? isso é muito interessante, Zucapa, isso que tu falou agora da Yeah. polifonia, porque a gente, eu venho estudando a polifonia a partir da literatura, Aham. principalmente o Mikhail Bakhtin, né? Filósofo da linguagem russo, Sim. né? Aham. E vem produziu muito sobre a leitura polifônica. E ele Sim. faz a discussão da polifonia, ele utiliza o conceito de polifonia da música, né? E ele Aham. para analisar obras literárias, entre elas a obra do Dostoiévski, né? Então ele analisa, por exemplo, Sim. o trabalho do Dostoiévski em Memória do Subsolo, Irmãos Karamazov, Uhum. e ele vai sinalizando que a potência da escritura dos textos de Dostoiévski é exatamente a capacidade como ele consegue produzir uma linguagem muito polifônica, né? Uhum. Em um terreno plenivalente de várias Yeah. consequências que elas necessariamente não se tornam uníssonas, né? Mas cada figura ali Uhum. Dostoiévski vai adquirindo uma certa autonomia. E aí ele vai, Exatamente. cara, vai afinar musical europeia, né? Essa ênfase, essa constituição da polifonia. Mas, e aí eu fico Uhum. com os africanos, tá? Desculpa, falhei um pouquinho. E aí eu fiquei pensando que na nossa música angolana, Uhum. né? Isso acontece direto, não existe necessariamente uma formação, né, um estatuto de consciência que nos leva já a dizer, olha, vamos fazer uma música, cada um com uma voz, cada um com a sua... Uhum. Que é um processo cultural que a gente já tem essa consciência polifônica, essa consciência de que Exatamente. a harmonia da música está nessa constituição de diferentes vozes. Isso Uhum. parece a intuição que eu tenho que é algo tão herdado de um saber escolarizado, mas ele é muito dado Uhum. de convivências, né, comunitárias, desses cantos coletivos e tal. Exatamente. E, cara, e é importante também, eu acho que pensar isso, né? Tipo, porque, né, pensando nessa ideia da polifonia, né? Esse pesquisador dizia que quando os africanos eles se encontram, tipo, se botar mais de 3, com certeza você não vai ter uma música uníssono, sabe? Isso, Porque o africano ele pensa assim: ah, já que eu tô aqui, eu preciso fazer algo diferente para somar, isso, entendeu? E a nossa ideia não é, tá, vamos cantar a mesma coisa.
Não, Isso. você canta alguma coisa, beleza, o que que eu posso fazer para dialogar com isso que tu tá fazendo, Uhum, entendeu? Sabe? uhum, E aí a gente vai criando a nossa musicalidade, entendeu? Então, é a questão da polifonia muito presente na nossa musicalidade, então, assim, é um elemento também, né, fundamental, sabe? E o uhum. interessante que você ia falando, né, que a gente canta bastante assim, na minha formação enquanto músico, eu não me lembro, né, de ter aprendido, por exemplo, a fazer divisão de vozes. Quando eu falava dos palhaços, né, do Xingande, onde a gente ia para cantar e fazer o palhaço dançar, cara, a gente era criança, sabe? Yeah, Mas vocês cantando uma música, você ouvia bastante voz, entendeu? Ou seja, divisão de vozes, yeah. entendeu? E assim, não tinha um professor aí, entendeu? Não tinha alguém, um regente, sabe? Pô, vamos dividir o grupo das meninas e dos rapazes, os rapazes vão cantar. Não tinha, era tudo acontecendo, é um processo simultâneo, sabe? Uhum. Mas que resulta numa obra de arte bem, né, bem atrativa, assim, sabe? Então, são essas questões que acabam nos diferenciando, né, da questão da percepção, né, da musicalidade ocidental, né. Uma vez também, só contando uma experiência rápida, um amigo veio para mim e disse, olha, conheceu alguém que foi para a África e foi para uma igreja. Quando ele voltou, a primeira coisa que ele falou é isso, cara, como é que o africano consegue cantar daquele jeito? Né? Além dos aspectos, né, alegres que a gente tem, carrega, né, com a gente, mas ele se pronunciou exatamente nessa questão da polifonia. Ele falou, cara, é impressionante que você vai para uma igreja ou para um ajuntamento onde tem música, você sempre vai ouvir polifonia. É quase impossível, né, você não ouvir polifonia na musicalidade africana, Yeah. sabe? Que é diferente de contextos aqui, né? Tipo, tu vai para uma igreja assistir um culto, por exemplo, né? Ainda que seja uma música congregacional, de louvor, por exemplo, é tudo, né, sabe? É tudo uníssono, sabe? Entendeu? Então, isso nos diferencia, né? Sim, sim. Tio Capa, deixa eu te fazer outra pergunta. Só Ah, dale. você acha que essa polifonia, a gente conversou na primeira parte dessa live, que esse modo como a gente vai pensar a musicalidade africana, que envolve a ludicidade, essa dimensão narrativa e essa dimensão comunitária, coletiva dos Uhum, 10 cantos, ela tem relação também com uma perspectiva corporal, né? Então, você uhum, sabe que não há uma distinção entre dança e canto, né? Ou se há, sim. nós temos outra forma de distinguir isso. Você poderia voltar um pouco a isso, porque é muito comum, por exemplo, a impressão e a intuição que eu tenho é que a musicalidade ela tem uma relação muito forte com a corporeidade. E isso a gente Uhum, na dança, né? No nosso modo yeah. como conceito africano, aqui tentando fazer uma generalização, obviamente que tem pessoas que não dançam e tal, eu sou um desses caras, mas é muito mais pelo peso mesmo. Ah, tu dança. Tu tens uns toques aí. Como que existe uma estreita ligação entre dança, o canto, né, e Uhum, textos do corpo, assim, né? Você poderia yeah. falar um pouco mais disso, que me parece que tem uma certa diferença, por exemplo, um modo como o sujeito o europeu, o ocidental, expressa a sua musicalidade. Que Uhum. relações tem isso? Né? Não sei se eu consegui perguntar direto, mas enfim. Acho que eu entendi mais ou menos, né? A ideia é exatamente essa, né? Tipo, para o mundo ocidental, né, europeu, né, dança, né, é uma arte diferente da música, né? Certo. Ou seja, aqui é completamente, são, né, dois elementos diferentes, né? Já para o contexto africano, isso acaba sendo, né, uma coisa só, né? Por conta daquela, né, daquela questão que a gente falou, que a gente foi pesquisar exatamente o que é música para o africano, né? Uhum. Então, assim, o africano não tem uma outras palavras, né, né, que se aproximam de outros elementos, né, que expressam a nossa musicalidade, que é a partir da dança, do canto e também da execução de alguns instrumentos,
né? Ou seja, a gente não tem como separar esses três elementos: canto, dança ou tocar outro, né, algum instrumento. É claro, a gente está fazendo a gente tá fazendo um olhar meio mais voltado para a questão da nossa musicalidade tradicional e folclórica, né? Porque, né, a gente percebe também que o nosso mercado musical, né, ele já está bem ocidentalizado, né? Hoje a gente já tem no nosso, né, no nosso cenário musical só música instrumental, né? Ou então só música, né? Ou seja, a gente já está dividindo, né, as questões. Mas, porém, é isso aí. Alguns pesquisadores dizem assim, né, que o africano tem o corpo como, né, um elemento que capta todas as informações né, tipo, sei lá, do meio ambiente ou da natureza, e ele acaba devolvendo isso, né, todas essas percepções, essas sensações, em forma de expressão corporal, entendeu? Daí, uma hora eu entrei e o Abel estava comentando algo que é bem interessante, né, que a gente associa tudo à dança, né? Ele falou que as avós deles iam bater o milho, né, que é o kufula, né, no umbundo, né, e aquilo acabava tendo certo ritmo. Isso. Né? Ou seja, para o africano tudo é ritmo, sabe? A gente acaba botando ritmicidade em tudo, assim, né? As pessoas mais, sei lá, iam carretar água, né? Voltavam sempre dando um passo, né? Por mais que não seja um passo de dança, mas o passo era sempre organizado e elas iam cantando alguma coisa, né? E as nossas mães iam pro rio lavar, né? E de repente aquele bater da roupa, né? Que batiam né, nas pedras e tal, né, acabava sempre transmitindo essa ritmicidade, sabe? Então, ou seja, para a gente, né, é muito mais, sei lá, uma questão de, deixa eu falar um pensamento de outro pesquisador aí, né, que ele basicamente defende o seguinte, né, para os contextos africanos, a música não é só uma questão de talento, sabe? Tipo, o cara faz música porque tem talento. Não, mas é mais uma questão de estar ligado à humanidade, ou seja, né? A pessoa, entendeu? Então, assim, são elementos que a gente não sabe separar. Se você separar, você acaba atropelando, sabe? Sabe? Algumas questões até funcionais e tudo mais, entendeu? Tucapa, eu só vou te interromper um pouquinho. Só vou dar a galera aqui que está no meu... como nós quebramos a primeira transmissão, então muita galera já não vai entrar, né? Então só vou... Estou aqui o pessoal pela minha página. Gente, a gente está fazendo uma transmissão... Mandar os alabeques ao vivo sobre musicalidade africana. E nós estamos a fazer essa live aqui na página da editora Metabooks. Tá? Então, só estou entrando aqui na minha página para convidar vocês, Eli, Dulce, o Nemias, Felipe, a galera que acabou de entrar, para vocês irem lá na página Metabooks Editora, que está rolando, retomando a nossa live sobre musicalidade africana. Beleza, gente? Então, entrei aqui para vos convidar. Vamos lá na página da Metabooks e entrem para participar da live. Beleza? Eli, vai lá. Estou te esperando para você conhecer o outro humano das terras. Beleza, gente? Isso, tio Capo, pode continuar. Então, eu ia dizendo isso, né? Que tipo, é muito mais difícil, né? Tu separar esse elemento, né, para o africano. Olha que exemplo bom e muito forte e presente na nossa musicalidade, né? Se a gente sair do contexto folclórico tradicional, né, a nossa música popular, toda ela é concebida a partir, né, do conceito de dança. O samba, originalmente, era uma dança, ou é uma dança, né? A dança da umbigada, né? Que era uma dança, né, que era feita, né, em círculo, ou seja, roda de dança, onde no meio da execução musical, dois dançarinos de sexos opostos iam no meio da roda e faziam um passo que acabava num choque entre os umbigos, né?
que né, segundo as pesquisas, né, significa umbigada no que é outra língua bantu do norte de Angola. Originalmente é uma dança, sabe? Se a gente vai para o Kizomba, né, o Kizomba também é uma dança, né, porque originalmente, né, segundo a história, é que a Kizomba significa farra, festa, ou seja, festejar, né, entendeu? Então, é uma dança também, que depois, claro, né, pega outros elementos e tal, né, coloca, né, vai acrescentando e cria esse estilo musical, né, mas que originalmente é uma dança. O kuduro, que é algo que eu também tenho pensado bastante, cara, né, se você perceber, a composição musical do kuduro parece que ela é antecedida primeiro, né, é antecedida por, sei lá, né, por uma dança, Yeah. sabe? Ou seja, é a dança que define, né? Nova galera no meu perfil, só para convidar novamente. Gente, na tanga, Gente famosa é outro nível, né? eu estou só aqui na minha página, na verdade não porque eu estou fazendo uma live por aqui, estou convidando vocês pela minha página para irem na página da editora Metabooks Editora, que a gente está fazendo uma live sobre musicalidade africana. Beleza, gente? Então, dirijam-se a essa página que nós estamos a conversar aqui sobre musicalidade africana. Beleza? Aguardo vocês. Valeu, beijo. Nossa, tá entrando uma galera aqui. É que eu sou mais famoso lá do que aqui, né, cara? Ah, entendi. Pois é, né? Beleza, Ah, gente. Aguardo vocês aqui, então. Valeu. eu acho que Isso. tu tem como deixar um anúncio, entendeu? Sei lá, direcionar tua câmera aí e botar um anúncio, tipo, vai lá, sabe? Toda a galera que entrar vai ler e Vou tentar. direciona, Vou né? tentar. Letícia, bem-vinda Então, aqui. Mata, Fundanga, a Dulce, Fundanga, bem-vindas na nossa live. Bem-vindos na nossa live. Tchuca, pode continuar. então eu ia dizendo isso, né, que ó, até os nossos ritmos, né, os nossos estilos populares, né, do nosso cenário musical, eles parecem que né, eles surgem a partir da dança, né, samba, o kizomba né, e o kuduro, assim, falando dos ritmos mais, né, dos estilos mais popularizados em Angola, entendeu? Então, está sempre relacionado com a questão da dança, ou seja, com a expressão corporal, entendeu? Certo, certo, certo. Tchucapa, então a gente vai pensar, por exemplo, alguns aspectos também dessa nossa musicalidade, para além disso que você já enumerou. Queria ver contigo Sim. tons de estilos, né? De estilos musicais e as relações que esses estilos têm. Por exemplo, é muito comum nas nossas músicas a gente ter um certo tom mais melancólico e que depois, quando a gente falar da diáspora da música africana, a gente vai tentar perceber as conexões que isso tem com blues, com jazz e tal. Mas me parece que é muito comum a gente, no nosso contexto, na nossa musicalidade, expressões mais melancólicas, enfim, modos de uma certa, não sei se é tonalidade, se é ênfase musical, enfim, depois você fala um pouco sobre isso. É muito estilo coletivo, desse estilo de uma certa melancolia e tal. Então, fale um pouco sobre isso, sobre essas características das músicas africanas, porque eu vejo que é muito comum, por exemplo, tanto na música africana, quanto na música no Quênia, música sul-africana, música namibiana, cada uma dentro dos seus estilos, temos sempre alguns traços comuns, e que é tão interessante que a gente consegue distante, assim, identificar. Esses dias eu estava num restaurante e começou a tocar uma música e eu logo saquei, não, um restaurante não, um bar, né? E logo eu consegui perceber que tinha um timbre africano, né? Então fala um pouco sobre isso. Cara, isso é bem interessante, assim, né? Mas eu vou comentar isso, né? Eu responder com aquela questão que eu já havia falado, né? Variando, né, de região, né, de culturas e como né, as sociedades elas estão estruturadas, né? Então vai sim surgindo esses aspectos, né,
sei lá, essa questão da melancolia, por exemplo, na música, né, que não é tipo um aspecto, na verdade, muito presente, ao meu ver, claro, né, porque acho que o que acaba nos definindo é mais a questão da musicalidade no sentido de celebração, né? Porque também, claro, né, existe, né, ou seja, a gente faz música para né, para todas as ocasiões, né? Tem músicas ritualísticas, né, mais voltadas para o âmbito espiritual e tudo mais, né? Tem músicas celebrativas, né, que a gente usa, por exemplo, para os rituais de passagem, né, o Equende, Fico e tudo mais, né? Tem música para morte, para casamento, né? Então, assim, dependendo do momento, aí sim, né, a gente vai tendo essa diferenciação, né, na questão né, dessa característica aí, sabe? Então, assim, mas claro, né, a melancolia na música, né, uma vez tu me enviou um vídeo que eu acabei falando isso, né, a gente acaba usando bastante um ornamento musical, né, vocal, que é chamado de glissando, né, que é quando a gente, glissando, que é quando a gente escorrega, né, usa a nossa voz para fazer, né, sei lá, um desenho melódico meio que representa algo escorregando, tipo, né? Ok. Esse é um glissando, né? Fiz um glissando descendente, sabe? E a gente acaba percebendo bastante isso. A música sul-africana é bem mais presente, né? Tipo assim, tu ouve, né, um Zulu, né? Cara, é um lamento, sabe, forte assim, sabe, muito forte. Então, que me leva a crer que é algo muito, né, né, da questão cultural também, sabe? Para nossa realidade, sim, a gente também tinha, né, tipo a rebita, né, que eram estilos um pouquinho mais, né, mais arrastados, sabe? A nossa Lourdes, né, saudosa Lourdes Vandura, né? Entendeu? Então, assim, hoje, vendo isso, eu acredito que acaba, né, sei lá, revelando o período que a Angola estava vivendo também, né? Sabe, a gente estava, né, saindo de um período colonial e entrado para um período de conflito, né, conflito armado e tudo mais. Então, claro que, né, as nossas composições, ou seja, a nossa concepção, né, de vida, ela acabou estando, né, voltada a isso, sabe? A questão do lamento, a questão do sofrimento, sabe? Então é isso aí, né? Certo, certo. Basicamente por aí. Dos ritmos africanos e as suas especificidades, né? O que é kizomba, o que é afrozouk ou afrobeat, enfim, fale um pouco da questão rítmica da musicalidade africana. Bem, então, esses estilos, né, que eles já acabaram, né, tomando uma pegada mais pop, né, mais popular, né, a gente já está falando de uma musicalidade, né, africana ou angolana que já teve contato, né, com elementos europeus, né? Quando a gente vai pensar, por exemplo, no Afro House, né, que é uma batida eletrônica, né, que utiliza elementos da musicalidade tradicional africana, né? Daí o Afro, né, para trazer os elementos da África, e o House, né, que é uma batida eletrônica europeia. Né? Então, quando esses dois elementos se fundem, acaba gerando esse Afro House, né, que é o Afrobeat, né? Tem o Afro Jazz também, né, que é algo que tem causado meio que algo incômodo para mim, né? Porque o jazz, né, se a gente pensar, ele é afrodescendente. Então, se eu falo Afro Jazz, parece que eu estou sendo redundante, né? Mas tudo bem, a gente, né, vai falar do jeito que é, porque, né, não tem informações concretas ainda. Né? Mas então tem essa ideia, né, de quando a música começa, né, eles começam a usar elementos, né, de diferentes, né, sei lá, culturas, acaba gerando novos estilos, né? O nosso kizomba, por exemplo, né, ele é uma junção do zouk, né, que vem lá das Antilhas, de Cabo Verde e tal, né, e acaba, né, tendo essa relação com a musicalidade
né, angolana, né? Porém, então assim, né, tipo, pensar em Angola, né? O Kizomba tem o Semba, né? E depois aí vai indo pro Kuduro, né? Kizomba e Semba, né? Acabam sendo parecidos, né? O que é chamado de patterns, né? Na musicologia, né? O que é um pattern? É um padrão musical. Isso, né? E esse padrão samba, quanto né? No Kizomba a gente vai ter, sei lá, né? Yeah. A questão da língua, por exemplo, né? É muito difícil a gente ouvir um Kizomba em outra língua, por exemplo, né? Numa língua bantu, por exemplo, né? Falando, né, em aspectos de raiz, sabe? É muito difícil você ouvir, sei lá, uma bicanza, um reco-reco, né, no Kizomba, sabe? Já o Semba, ele já vai trazer esses aspectos um pouquinho mais, né, mais tradicionais, sabe? De trazer uma percussão, de trazer um reco-reco, sabe? Até o idioma, né, que é usado para o Semba, por exemplo, né? Normalmente é mais cantado em Quimbundo, né? Por quê? Porque o Semba dizem que surgiu, não surgiu em Luanda e tal, então acaba adotando, né, o idioma que é falado nesse lugar, né? Então, assim, né, são esses aspectos que vão diferenciando. Assim, tem muitos aspectos, né, que acabam sendo parecidos. Só que o que vai diferenciando é, por exemplo, a forma de cantar, a forma de dançar, sabe? Pensando, por exemplo, no Afro House. O Afro House, ele é basicamente o Kwaito da África do Sul, sabe? E você Dá um percebe exemplo. isso? Temos alguns amigos que são brasileiros, eles podem Sim. não estar muito familiarizados com isso, né? Por exemplo, Yeah. canta um pouco sobre o que seria então um kwaito, né? Como é que será um estilo do kwaito? Como é que seria uma kizomba, uma música, um samba de Luanda, enfim, só para eles terem, para a gente ter uma mínima noção dessas diferenças. Tá. Bem, não sei se eu consegui representar isso muito bem, né? Porque existem alguns elementos que a gente precisa conservar. Por exemplo, na questão da ritmicidade. Se eu quiser, por exemplo, diferenciar o samba do kizomba, né? E do kwaito principalmente, né? O kwaito eu não sei se eu vou conseguir cantar, porque é cantado em Zulu, né? Da língua lá Yeah. da África do Sul. Mas, sei lá, deixa eu ver aqui. Botar aqui o meu instrumentozinho, né? E é nessa hora também que as músicas que a gente canta acabam, né, fugindo, né? Aqui, essa hora dá um branco assim, tipo, tá, o que é quarto, né? A gente fica, tá, o que é um quarto, né? Ah, perdoe se tiver um sul-africano, né? Mas o quarto, por exemplo, que a gente ouvia bastante era esse aqui. Amfuleki Masai, ai, ai, ai. Ai, 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 é? Ai, 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 tum, tum. Yeah. A fulequinha maçã, ai, ai, ai. Entendeu? Então, esse é um kwaito, né? E a batida do kwaito é basicamente isso aqui. Ok? Essa é a Yeah. batida de um kwaito, né? Que você vai encontrar bastante né, no Afro House, né? Eu, de repente, não vou lembrar algum Afro House, né, aqui, né? Mas o Afro House ele tem exatamente a mesma estrutura rítmica, né? Sei lá, depois acho que a gente pode depois deixar alguns exemplos, né, ali nos nossos comentários, né? Sim. Já por exemplo, o Semba, né, Semba e o Kizomba, né, assim, se eu cantar uma frase, ele vai parecer igual, sabe? Se eu cantar porque, como eu falei, né, é o mesmo padrão rítmico, sabe? Aí eu não teria como diferenciar só pelo cantar que algo é Semba ou Kizomba, Exato. sabe?
entendeu? Mas são toda a questão dos elementos que são usados, né, nessa, né, o que vai agregar e que vai, né, fazer isso parecer, né, um samba ou um kizomba, né? Eu acredito que aproveitar que os brasileiros que estão aí nos assistindo, né, é o mesmo que, por exemplo, você querer diferenciar pelo canto, de repente eles consigam, né, o pagode sei lá, do samba, sabe? Então, assim, o que vai diferenciar, sei lá, ou é a temática, né, que ele já sabe, quando fala disso, isso aqui é pagode, isso é mais usado no pagode. Agora, quando fala desses aspectos ou dessa determinada temática, acaba sendo, né, samba, choro, né, e tudo mais, sabe? Então, só pelo texto da música, ou então pela, como se chama? Melodia, né? Fica um pouco difícil de fazer a distinção. Então, é a composição. Exatamente. Nos ajuda a compreender um pouco sobre isso. Legal. Sim. Deixa eu te fazer outra pergunta aqui. Como é que você compreende essa transição da musicalidade africana para a diáspora, né? A gente sabe os séculos praticamente desde o século XVII, né? 17, a gente tem aí uma migração, nem uma migração, né? Uma exportação dos africanos que foram escravizados tanto nas Europas quanto nas Américas, e esse processo migratório, obviamente, vem para esses contextos europeus, americanos, com toda a sua, todo o modo, com aquilo que eles trazem de história no corpo, né? As inscrições todos esses, entre essas inscrições, esses registros, vem exatamente essa musicalidade, tanto regiões dos países que contemplam essa área que nós falamos no primeiro momento da live, essa região Banto, quanto da África também, né? Embora a exploração do norte da África seja um pouquinho menor em relação a essas regiões Bantos, pelo menos pensando para os africanos escravizados que vieram para a região das Américas. Então, como chega para cá? Quais são as roupagens que a musicalidade tipicamente africana vai ter na diáspora, né? Tanto europeia quanto americana, pensando nos Estados Unidos, pensando o Brasil. Eu acabei de ler agora algum texto recentemente que, inclusive, você tem entrecruzamentos entre o tango argentino e o samba angolano. Eu fiquei de cara. Sim. Argentino e o samba angolano tem intercruzamentos. Então tem muita coisa aí para a gente ainda estudar sobre isso. Fale um pouco sobre essa musicalidade da diáspora africana. Realmente, cara, tipo, essas pessoas, né, que você falou que elas foram, né, retiradas, né, de seus lugares e levados para o mundo afora, eles acabaram levando, né, a sua identidade, né? Como a gente lê em alguns textos, né, que assim, por mais que essas pessoas escravizadas foram retiradas dos seus, né, dos seus locais e tal, né, eles levaram aquilo que eles eram, sabe? Que é né, a sua personalidade, sabe? Os seus hábitos e costumes acabaram levando, entendeu? Então, e a musicalidade, né, ou seja, a arte africana, ela acabou, né, sendo meio que difundida, sabe? Só que, claro, quando chega no outro lado do oceano, né, são outras condições, né? Sabe? É um outro contexto também, sabe? E aí acabou meio que gerando, né, sei lá, um ressignificado, né, dessas expressões artísticas, né? Começando com, sei lá, com a musicalidade norte-americana, por exemplo, né? A gente ouve muito falar do blues, do jazz, né, que né, estão muito ligadas à musicalidade africana. Né? Mas muito antes de a gente falar de um blues, de um jazz, a gente precisa falar, por exemplo, do Negro Spirituals. Isso, né? Que é tipo, né, a fonte, né, é como se fosse assim, a música, né,
dos escravos mais próxima da África, né? Se me permitem dizer isso, sabe? Porque, né, eram os primeiros momentos onde eles começaram a se expressar por intermédio da música, sabe? E aí sim, como eles estavam em condições, né, em condições duras, né, de trabalho e tudo, né, condições de vida, né, isso levou eles a comporem, né, certas canções que pudessem trazer, sei lá, né, algum alívio, sabe, que pudessem transmitir, né, conforto, né, sabe, eles faziam isso para se fortalecer, sabe, e o Negro Spirituals começa exatamente, né, por aí. Eram que canções cantadas pelos escravos no momento de trabalho ou, né, em outros momentos, que eram acompanhados, olha só, com palmas e eram a capela também. Né? O que são características já da musicalidade nos nossos contextos. A gente Exatamente, entendeu? exemplos das Sim. nossas mães, quando, por exemplo, o Abel falou disso, quando elas estão triturando o milho, né? Ou quando a gente vai, por exemplo, elas vão para rios ou para os campos agrícolas, já tem essa prática, né, das canções comunitárias, né? Exatamente, entendeu? Então, já estão ali os elementos africanos presentes, né? Acompanhado com percussão corporal, né? Música a capela, né? E o movimento corporal que eles também faziam, né? Entendeu? Então, imagina que a pessoa está lá, né, capinando, né? E a cantar, né? Deixa eu ver se eu lembro agora um blues assim bem. Não vou lembrar, ok. Né? Mas vou fazer uma melodia, né? Sei lá. A gente... Sabe? Ou seja, eles iam fazendo o trabalho, né, seguido, né, acompanhado de um padrão rítmico, sabe? Então, esses elementos, eles são muito presentes na nossa musicalidade africana, sabe? Então, isso falando, né, do Negro Spiritual. E outra questão interessante é que, por mais que o Negro Spiritual ele nasce num contexto de sofrimento, né, de angústia e amargura, né, e aí que quando você me perguntou sobre a melancolia e tudo mais, eu já estava pensando, por exemplo, nisso, né, que por mais que eles estavam numa situação, sim, realmente difícil, eles cantavam isso para transmitir esperança para eles mesmos, sim, né? Sim. E que ainda que era uma música meio melancólica, mas eles acabavam recebendo essa informação como, né, algo alegre, né? E que histórias, por exemplo, nos dizem isso, né? Que eles se alegravam mais com alguém que morresse porque acreditavam que foi para um lugar melhor e tudo mais, né? Daí que surgem aquelas músicas tipo Além do Jordão, né? E tudo mais, sabe? Então eles acabavam, né, trazendo né, toda essa carga emocional, não no sentido né, de os abalar ainda mais. Exatamente, sabe? Mas é E isso dá também uma característica muito interessante da nossa própria musicalidade, né? Que, sim, obviamente, que outras musicalidades também têm isso, obviamente, mas no nosso contexto isso acaba, pela experiência histórica, isso acaba tendo uma outra tonalidade, uma outra ênfase, que é o isso. modo a gente canta para simbolizar aquilo que acontece no e o modo como isso é traduzido numa forma de criar condições para suportar a dor, para suportar exatamente, né, aquilo que são as condições adversas que esses sujeitos estavam submersos, né? exatamente, né? Então eles levavam sempre né, o elemento júbilo, né, dentro dessas manifestações, né? Entendeu? E tem o blues, né, que praticamente o blues, né, ele sucede, né, ou seja, ele vem diretamente desse negro spirituals, né? E outra característica é que o negro spirituals ele estava muito mais voltado à questão, né, à ligação religiosa, né, dos escravos, ou seja, acabava sendo preces também, né, ou seja, um modo de adoração, um modo de prestar cultos, né, um modo também de clamar, né, ao seu Deus,
né? O blues ele acaba sendo esse gênero posterior ao negro spirituals, né? Só que ele já nasce num contexto onde as revoluções já estavam começando a acontecer e tudo mais, né? E aí a música já sai mais né, das características que a gente falou do negro spirituals e começa a ter então novas tendências, né? Como já começa a ter instrumentos, né? Eletrônicos, por exemplo, né? A gente sabe que o blues é bastante usado, uma guitarra, né? Já são usados, né? Elementos mais, sei lá, né? Mais convencionais assim, né? E a grande característica do blues, por exemplo, é a presença da escala pentatônica, né? E que a escala pentatônica, na verdade, ela não é fruto da musicalidade, né? Ou não é só fruto da musicalidade europeia, né? Alguns estudos nos mostram, por exemplo, que a música do Mali ela é altamente pentatônica, né? O que é uma música pentatônica? É uma música que utiliza, né, 5 notas, né? Nós estamos acostumados a ouvir a escala diatônica, né, que tem 8 notas, ou 7 notas, né? Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó, né? E a pentatônica você retira a quarta e a sétima. Então fica dó, ré, mi, sol, lá, dó, parará, tarará, tará, tá, tá, tará, tá, 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 é? Todos Cara, esses desenhos melôdicos, entendeu? isso aparece muito na música do Salif Keita. Sim. Uhum. O Né? Salif São... Keita, agora que tu falou isso, me lembrei, né? A música do Salif Keita é muito nessa pegada, né? E ele é malinês, Exatamente. ela é do Mali, né? Sim. Uhum. Entendeu? Então, a presença da escala pentatônica é bastante, né, bastante usada. E algo interessante do blues também é a nota pentablues, né? Que segundo relatos, né, é uma nota acrescentada nessa escala, né, para representar, sei lá, né, um novo momento disso, né? Então, se você tinha ré, mi, fá, dó, ré, mi, sol, lá, dó, lá, sol, mi, ré, dó. Na pentablues, né, você acrescenta um quarto grau, né, na escala, né? Ou seja, falando da pentatônica menor, né, que vai ser dó, mi menor. Deixa eu abrir aqui o meu aplicativo para dar um exemplo mais tchan, né, como falam aqui, né, um exemplo mais tchan. Alright, né? Então tem aqui a escala pentablues maior, né? Que a gente retira a sétima e a quarta. Já a pentatônica menor, né? Aí a gente acrescenta, né? A gente bemoliza o terceiro grau, ou seja, em vez de ser mi, vai ser mi bemol, dó, mi bemol, fá, sol, si bemol e dó, né? Aí que entra a história da nota pentablues, que entre o fá e o sol, né? Eles colocaram, né, uma nota que é o fá sustenido ou sol bemol, né? Para trazer exatamente essa questão da ideia né, era uma nota que deveria ser, né, tocada com menos intensidade, que aí remete à ideia da melancolia também, né? E o glissando, né, que também vai acompanhando bastante essa musicalidade, né, do blues, assim, sabe? Então né, basicamente isso. O jazz também, né, que é outro, né, é outro, né, estilo que é muito, né, sei lá, que bebe bastante, né, da nossa musicalidade africana, né? Mas o interessante no jazz é como ele surge, né? Porque parece que, assim, falar em termos terra-terra, o jazz é uma música que surge basicamente para dizer assim, achavam que a gente não sabia fazer, então a gente vai mostrar como a gente faz, entendeu? Ou seja, né, o jazz, né? O jazz é basicamente isso, né? É uma música de alta performance que utiliza bastante
a questão da pergunta e resposta, que também já é presente na musicalidade africana, né? Tu havia falado, por exemplo, da questão da, né, da música que se cantou no teu casamento, né? Onde tinha essa questão da pergunta e resposta, né? O jazz é uma música que usa bastante esses elementos, né? De um cara fazer um solo e de repente, né, e depois a banda responder esse solo, sabe? Né? Ficou meio estranho, mas é basicamente isso, né? Tem uma pergunta e tem uma resposta, né? Ou seja, né, os músicos vão, né, se relacionando nessa perspectiva. E a outra é a questão da improvisação, né, que é bastante presente no jazz, né? Ou seja, ela usa bastante improvisação, né, exatamente para mostrar certos, né, virtuosismo da pessoa que está tocando, entendeu? Porque para você improvisar, você precisa conhecer bastante o teu instrumento, as técnicas, de música, sabe? Escalas e tudo mais. Então, assim, né, uma música que traz né, esse aspecto muito presente, sabe? Uhum. Então, sim, pode continuar. eu ia falando que é basicamente isso, né? Falando da musicalidade, né, africana na diáspora, né, principalmente na questão lá né, dos Estados Unidos e tal, né? Então, e aí também a gente ouve bastante falar, né, da influência da música, por exemplo, africana na música brasileira, né? Então, assim, também tem, sim, né, como a gente já falou, né, os escravos acabaram trazendo aquilo que era, né, o que eles tinham de melhor, né? E o samba e o samba, eles têm praticamente a mesma ideia, só, né, parece que só muda o nome também, né? Porque samba em Angola era uma dança de roda, né? E samba no Brasil também inicialmente foi uma dança de roda, né? Só que samba, umbigada, né? E samba tem algumas literaturas que dizem que samba vem sei lá, do termo oku samba, eu acho que é rezar, né? Que era uma forma né, dos escravos fazerem suas preces, né? Enquanto, né, dançavam e tudo mais, né? Então, assim, né, e acabou trazendo esses elementos da musicalidade africana, né, para esses contextos, né? E a capoeira também, né, que a gente não pode deixar de falar, né, que também, né, é praticamente uma arte marcial, né, que incorpora elementos tanto da luta quanto da música e até também da dança, né? Então, assim, né, ela incorpora, né, esses elementos. E o interessante que eu achei, cara, é que, assim, né, nada comprovado, mas provavelmente a capoeira, ela vem de Angola, especificamente do Lubango, ok? Ou da região ali da Huila. Porque existe uma dança dos Nhaneca, ok? Dança dos Nhaneca Rumbi, da região de Quileng e tal, né? Os Ovaquileng. E essa dança se chama Cambangula. Já ouvi. Já ouviu? Já ouvi. Então, é uma dança... Uhum. Exatamente, né? Entendeu? Então, essa dança, ela tem praticamente os mesmos aspectos encontrados na capoeira, entendeu? É uma dança que era feita entre jovens pastores, né? Tipo, eles iam pastar o gado e naquele momento de lazer, eles acabavam fazendo, né, praticando essa dança, né, para meio que disputando o espaço, entendeu? Tipo, disputar território, sabe? Tipo, eu vou levar o meu gado para aqui, você vai levar, eu também vou levar o meu, entendeu? E esses passos acrobáticos e tudo mais, sabe? São presentes nessa dança cambangula, entendeu? Então, assim, né? E a capoeira é o que a gente vê hoje, né? Que são passos acrobáticos e tudo mais, né? Que né, são presentes nessa representação, né, artístico-musical, sabe?
Certo, certo. Tio Capa, bem, acho que a gente está tá encerrando praticamente. E aí tem mais Yeah. algumas questões que eu talvez iria colocar, mas nesse momento talvez não seria em forma de pergunta, mas seria de você Em dar forma de dicas comentário, à galera. comentário. Ah, Sim. Não, seria pergunta, seria comentário. Sim, pode yeah. falar, desculpa. Então, a galera não fez muitas perguntas aqui, a maior parte das colocações que o pessoal foi fazendo, a gente respondeu já na primeira parte da live. Então, hoje, né, hoje você como músico, né, Uhum. estando na diáspora, a gente sabe que existem algumas especificidades em estar na diáspora. A gente que está Sim, na diáspora desenvolve muito um sentimento, é muito comum, não em todas as pessoas, mas é muito comum a gente desenvolver o sentimento de uma certa saudade, né? Saudade da terra, saudade. Então, a gente forte. desenvolve aí um certo saudosismo, né? Da terra, Yeah. das culturais, das práticas né, do nosso cotidiano. A gente até tem saudade de coisas que lá mesmo a gente nem gostava, né? Então, Isso é engraçado, cara. Aham. isso é muito comum, né? A experiência do diáspora tem a ver com esse momento em que o sujeito que está na diáspora percebe-se que ele não está no seu território, não está no seu lugar nacional, né? E aí Yeah. ele vai fazendo desse retorno da memória uma das formas também de manter a sua vida no atual território, no novo lugar que ele está Exato. inserido. Yeah. Então, não é à toa que movimentos como o panafricanismo, o próprio movimento negro, né? Enfim, Uhum. eles são mais fortes fora de África do que dentro de África, né? A Uhum. gente tem Yeah. uma, e isso tem a ver, isso se vincula à questão da arte, questão da educação, questão da história, da política, enfim, vai tendo esse desdobramento. Então, Isso é verdade. hoje, nós também nós como estudantes que estão na diáspora, a gente acabou tendo que, ao lidar com o outro, né, por exemplo, a lidar com a cultura brasileira, com a cultura europeia, com a cultura asiática, norte-americana, independente do lugar que nós estamos, ao lidar com o diferente, ao lidar com o outro, a gente Uhum. é sempre mobilizado a ter que repensar e definir quem nós somos. Né? Yeah. Então, por isso é que esse movimento da gente no estrangeiro de o tempo inteiro querer retomar, compreender nossas histórias, nossa tradição e tal, porque é, na verdade, uma forma de tentarmos nos compreender nesse novo lugar que nós estamos inseridos. Como Exatamente. estrangeiros, somos sempre desafiados a ter que responder quem nós somos e de onde nós viemos. Né? Uhum. Yeah. Isso vai ter essa necessidade de ter que retomar nossas tradições. E que, de alguma forma, tem sido um movimento bacana, porque a gente está sendo forçado a conhecer muito mais da gente, da nossa história, da nossa memória, da nossa musicalidade, estando no estrangeiro, do que muitas vezes lá dentro, né? Porque Isso é fato. lá sempre somos forçados a ter que nos definir ou nos apresentar o tempo inteiro de onde viemos e tal, o nosso lugar comum. Então, isso é Yeah. uma parte dos nossos esforços hoje de discutir esses temas também, Uhum. partilhar com os nossos amigos brasileiros e outros tantos estrangeiros, é também uma forma de responder à pergunta que constantemente nos é feita: de onde vocês são? Quem são Yeah. vocês? Quais são as Uhum. vossas tradições? Qual é a vossa música? Qual é a vossa filosofia? Qual é a vossa Yeah. perspectiva, cosmologia? E aí vai, né? E é Então, exatamente isso, né, que acaba, né, ressuscitando isso na gente, sabe? Porque, de um lado, tem toda essa questão, né, da memória, da saudade, né, da ausência, né, dos nossos, né, da nossa cultura e tudo mais, e de outro também tem essa cobrança, sabe? Eu não sei como funciona, por exemplo, para vocês, né, que estão em outras áreas do saber, mas para nós que estamos, né, que somos músicos, por exemplo, né, a galera quer ouvir música da África, sabe? isso. Sim, a galera tem essa necessidade, eles querem conhecer isso.
isso foi tão forte na minha vida acadêmica, que praticamente todos os estágios que eu fiz, eu meio que fui induzido a fazer isso. Por mais que eu não quisesse, por mais que eu quisesse trabalhar uma outra temática, quando tu ia se apresentar e falava, ó, eu sou de Angola e tal, eu sou professor de música e hoje vamos trabalhar, não sei o quê. Aí as primeiras perguntas sempre eram isso, como é que é Angola? Ah, canta uma É. música de Angola, faz não sei o quê, toca um ritmo, entendeu? Uhum. E quando eu Uhum. sempre que ia conversar com a pessoa, tipo, ah, agora você vai ter que mostrar o que você tem, entendeu? Então Exato. isso né, acaba né, nos trazendo isso, né, nos trazendo essa responsabilidade. Né? Para tu ter uma Sim. ideia, por exemplo, eu tô me achando que hoje eu tô falando melhor, por exemplo, o Umbundo, né, do que antes de sair de Angola, que eu tinha contato direto, entendeu? Sabe? Uhum. Essa questão de lembrar nossas músicas de infância, por exemplo, cara, sabe? É algo que tá me trazendo assim, sabe? Tipo, tu tá aí na calada da noite, de repente a tua memória te traz, né, essa lembrança gostosa, sabe? Música que você fala, Uhum. cara, quando é que eu cantei essa música? Nossa, eu cantei essa música, sei lá, há uns 20 anos atrás, ou, sabe? Então, isso é, né, acho que viver essas experiências, acho que também é bom, sabe? Sim. E eu acho que eu fico pensando, se a gente, que nós fizemos parte dessa geração da diáspora africana, que vem em outras condições, em outro tempo histórico, né? Que vem Uhum. para os estudos, que vem, enfim, alguns que vêm, inclusive, uma experiência turística, outros que vêm a trabalho, outros que já têm familiares Yeah. aqui. A gente volta e meia somos interpelados a ter que pensar nossa história, definir quem nós somos e, portanto, Uhum. assumir um pouco dessa nostalgia e tal, tal. Eu fico Yeah. pensando como é que deve ter sido a experiência dos nossos ancestrais, né? Que vieram aqui Exato. em outro momento, outro período, Yeah. em outra, Em outras inclusive condições, né? a violência, né? E aí Yeah. como essas experiências da música, da narrativa oral, da contação de histórias se tornou única forma de suporte, de estabelecimento dessa memória da terra de Uhum. origem e nem desse lugar que agora a gente está vivendo. E aí Yeah. faz muito sentido, por exemplo, muitos dos nossos irmãos que estão em Angola, eles acabam não Uhum. compreendendo e por que desse nosso movimento de agora, de uma certa valorização das Yeah. nossas tradições. Eu me lembro que quando eu fui realizar o meu casamento, né, o Uhum. Minguito, o pastor lá da igreja em que eu frequentei, ele disse assim, Yeah. eu fiz muitas vezes muitos pedidos de que o casamento fosse uma coisa mais dançante e tal, tal. E ele me perguntou, poxa, né? Poxa, Orlando, vocês só querem dançar muito, agora é só muita coisa de África. E, de fato, muitas vezes a, a gente, a gente que está na diáspora acaba reforçando isso, exatamente porque essas são as nossas políticas identitárias, a que somos forçados Exatamente. a ter que nos apresentar, Sim. a ter que falar de onde viemos, a ter que contar nossas tradicionais. E aí, automaticamente, a gente acaba tendo que estudar um pouco mais. Obviamente que algumas pessoas acabam se ocupando com outras questões. Temos colegas que acabaram se ocupando com outras questões também, o que não é Yeah. errado. Pelo contrário, cada um tem a sua liberdade de se ocupar com as questões que Claro. dá interesse, mas de alguma forma nós somos mobilizados a isso, né? Então, por É. isso é que a diáspora nos força a ser um pouco mais africanos. Eu sempre digo Exatamente. duas coisas que eu sempre brinco, inclusive quando estou em sala de aula. Eu me tornei negro quando eu vim para o Brasil, e isso vai ser uma outra discussão que eu vou fazer uma live. Eu me tornei negro Yeah. e eu comecei a ter consciência racial quando eu vim para o Brasil. É esse Sim. encontro com o outro, né, com a Uhum. branquitude, que foi me mobilizando a ter que pensar na negritude, a ter que Yeah. pensar na tradição africana, nas minhas memórias, nas minhas raízes, e aí vai, né? Então, eu Sim, acho que sim, a muito música forte, muito forte. um desses redutos que a gente tem para além da literatura, para além, enfim, de outras questões da gastronomia, mas encontramos na musicalidade uma dessas formas também de contar a nossa história, de Uhum. narrar a nossa trajetória, nossas práticas culturais, e aí vai. Então, Yeah. hoje, quais são
os artistas, os músicos que você recomenda para a galera brasileira para ouvir e que, de certa forma, são músicos que nos ajudam. Oh, a Eli está dizendo aqui que eu preciso ir para a Bahia. Eli, eu prometo que eu não sairei do Brasil sem ir para a Bahia, eu prometo. Quais são falar direto. Isso, quais são os músicos que você recomenda? Que plataformas você recomenda? Que livros, textos, artigos, enfim, que materiais você recomenda para a galera que gostaria de conhecer um pouco mais da musicalidade africana pelos próprios africanos, né? Por aqueles que estão hoje produzindo música lá dentro de África? Então, cara, a gente tem várias referências que a gente pode passar, né? Pese embora essas referências elas podem também, de repente, estar ligadas à minha identidade musical, né? Mas, assim, começando em Angola, por exemplo, tem o... como é? Felipe Mukenga, sabe? Tem um jovem que eu conheci pessoalmente antes de sair de Angola, que é o Ndaka Yowini. Ndaka Yowini, né? Não tá aí, Ndaka, eu vou escrever aqui. Isso, Ndaka Yowini. Desde o nome dele que ele já começa a preservar, né, os nossos, né, traços culturais, né? O nome dele está no nosso dialeto, na nossa língua bantu, Umbundo, né, que significa a palavra do povo, que é Ondaka Yowini, né? Tá? Tem Ondaka Yowini. Bem, agora que como tu fala, os nomes vão fugindo, assim, né? Mas, pô, não vamos nos esquecer do nosso Cota Bonga, né? O Bonga. Bonga, Banda Maravilha. Isso. Né? O próprio Paulo Flores ainda Paulo Flores. Matias Damasio também, um cara que, brada, altas compositores. Tem um cara, o Justino Andanga, também um cara que eu até, né, pretendo entrar em contato com ele para me passar alguns aspectos da cultura, né, da cultura dos Ovimbundo. Ele é muito bom também nessa questão de preservar a nossa tradição. Justino Randanga, né, para os Ovimbundos. E tem o... vou lembrar, acho que é Jacinto Tipa. Jacinto, né? Tipa. Esse que faz parte lá dos Chokwe lá e tal, sabe? Então, assim, tem vários, né? Tipo, saindo um pouquinho de Angola, tem o Richard Bona, né? Os nomes vão fugindo, sabe? Na verdade, eu é que não sou bom de memória, sabe? Tá? Sim, eu tenho uma lista infinita de músicos que eu ouço, que eu sigo, mas eu não sou bom Mas assim, se a gente depois disponibilizar, tipo, tiver um lugar para poder disponibilizar material e tal, a gente vai botando ali, né? Mas assim, né, eu acho que aí acaba também entrando a questão, né, do nosso papel incentivador, sabe? Porque é exatamente o que tu falou. Tipo, hoje, como a gente já não está diretamente, né, no nosso meio, sabe? O Ludo acabou de falar aqui do Bessa Teixeira. Isso, aí vem exatamente, Bessa Teixeira, né? Essa, né? Isso. Cara, e essa música aí, cara, ela tem um aspecto político muito forte. Porque essa é a música que começa, né? Como é? Sabe? Tem uma história assim que tem uma narrativa assim bem sociopolítica bem interessante, mas em outros momentos assim. Então, né, estava falando do nosso papel incentivador, no sentido que, os nossos jovens, nossos músicos que estão diretamente ligados com a nossa, né, realidade, né, precisam começar também a cultivar esse hábito de preservar a nossa identidade, porque isso é algo que a gente ouve bastante também, que a cultura africana ela é muito mais fiel, né, à sua tradição. Né? Eu ouço bastante isso, sabe? Tipo, como é que vocês conseguem, por exemplo, né, depois de todo o processo colonial e tudo mais, vocês ainda preservam, por exemplo, os vossos idiomas, sabe? A questão de preservar também os nossos tecidos, né? Nossa forma de se vestir, né? De gostar de coisas coloridas e tudo mais.
sabe? Então, assim, de um lado tem esse olhar também, né? Então, assim, ó, é bom que que a nossa galera aí em Angola, os nossos músicos, né, aproveitar que tá aí o Ludo, né, e outros mais, né, procurar incentivar isso mesmo, sabe? Que isso é a nossa riqueza. E tem bastante Uhum. riqueza em a gente cantar em Umbundo, em Nhaneca, sabe? Divulgar essa nossa riqueza, essa nossa diversidade cultural, sabe? Isso. Acho É, super, e acho super. a gente vai fazer, a proposta das lives é um pouco isso também, né? Além Yeah, de incentivar músicos, artistas e tal, incentivar também textos, escrita. Nós, enquanto editora, nós estamos nesse movimento, né? De incentivar que a galera de Angola yeah. escreva, que a gente comece a Uhum. botar em papel escrito nossas leituras de mundo, nossas visões antropológicas, Good. nossas Massa. práticas educacionais, né? Nossos modos de Yeah. contar a história, de narrar, enfim, porque no atual contexto que nós estamos vivendo, de uma globalização cada vez mais avassaladora, a tendência é que as hegemonias culturais elas vão sempre, as narrativas hegemônicas vão tentar sempre prevalecer sobre outras culturas também, né? Então, se a gente não se, de alguma Yeah. forma, apresenta e cria esses recursos pela arte, pela música, para falar de quem nós somos, a gente acaba se perdendo. E eu sempre sinalizo que Exatamente. isso tem a ver com o desejo de desmerecer outras culturas, outras práticas culturais, né, outras musicalidades, nada disso. É só a ênfase de querer dizer do nosso lugar, né, de querer dizer Yeah. do que nós fazemos e de como a gente canta, como a Sim. gente sente, como o nosso corpo né, vai apresentando esses ritmos e aí vai. Então, tem uma Yeah. coisa competitiva, um pouco de demérito de outras práticas culturais e musicais. Não, é só a Uhum. afirmação de que a gente sabe que historicamente essas tendências sempre foram de certa subjugação daquilo que vinha dos contextos africanos, né? Gente, Yeah. além disso, referências que o tio Capa falou aí, eu sugiro que vocês acessem músicas dessa galera contemporânea, né, da música africana. Sauti Soul, né, uma galera do Na 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 na. a galera do Quênia, claro, a música cabo-verdiana, que é uma música maravilhosa, Yeah. Sim. música fora de série. Então, na expressão de Cesária Évora e outros cantores também cabo-verdianos que são muito bons. No próprio A Malinta, sul-africana também é maravilhosa. se fala, desde as músicas mais religiosas, do ponto de vista cristão, as músicas não religiosas, cara, mas é de uma riqueza cultural, as músicas sul-africanas, o Zulu e muito mais. As Uhum. músicas também da República Democrática do Congo, que são músicas fantásticas, né? Meu. Uhum. Seben. E tem a música, tem uma galera nova da Nigéria que está fazendo músicas muito bacanas, Ativa Savage, Davido, enfim, uma outra galera aí, claro que faz uma mescla, né? De ritmos mais comercializados, que a gente também está num outro debate, se vai considerar isso arte ou não, enfim, mas isso é um debate outro. Mas, enfim, é uma nova geração que vem produzindo aí uma musicalidade muito legal, e que vale a pena a gente também acessar, vocês brasileiros que estão nos acompanhando, acessem essas músicas. E para a galera que tem Uhum. interesse de conhecer um pouco das produções sobre o contexto africano, eu vou citar aqui alguns textos, né? Porque tem uma galera que sempre diz, mas temos dificuldade de acessar a literatura africana. Bem, não é bem dificuldade, é falta de orientação para Yeah. pesquisar. Tem muita coisa africana produzida por africanos disponível na literatura, na língua portuguesa. Eu vou citar aqui, por exemplo, algumas revistas específicas só sobre material político, econômico, social, artístico do contexto africano. Por exemplo, olha só, tem
uma revista da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, né, que é a Revista Brasileira de Estudos Africanos. Vou repetir, Revista Brasileira de Estudos Africanos. É uma revista do programa pós-graduação de Estudos Africanos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Então, abre lá, que lá tem muito texto, uma galera que vem produzindo estudantes africanos de Angola, Guiné-Bissau, Moçambique, Cabo Verde, que vem produzindo pesquisas já desde 2005 sobre a história africana em todos os seus temas. Então, vale a pena dar uma olhadinha. Tem também uma outra revista muito bacana, deixa eu ver aqui na minha, que é a revista África e Africanidades, tá? É junto, é um site, inclusive, África e Africanidades, que é um site brasileiro que tem somente literatura africana, sabe? Então, eles apresentam muitos materiais, desde arte, educação, política, religiosidade, sobre os países africanos. A África e Africanidades. E tem também a revista Áfricas, que é da Universidade da Bahia, que também é um conjunto de textos, né, vários dossiês que são publicados sobre o contexto africano e que não são temas afro-brasileiros, que é uma diferença. São temas especificamente africanos. Então, essas três revistas, se vocês acessarem, vocês conseguirão encontrar bons materiais sobre temas africanos. E quem se interessa um pouco mais sobre arte africana, eu recomendo discussões que, claro, né, se você puder ir para os Estados Unidos, em Nova York, agora na quarentena não dá, obviamente, mas se um dia você quiser ir para os Estados Unidos, nos Estados Unidos tem o maior museu de arte africana do mundo, que não está, o maior museu de arte africana do mundo, que reúne obras da arte africana do mundo, está nos Estados Unidos, em Nova York, que é o Museu Metropolitano de Arte Africana, né? Então, tem vários documentários nas plataformas digitais sobre esse museu. Então, você pode acessar e tal, inclusive alguns traduzidos em língua portuguesa, que poderão ter uma leitura assim, bem bacana da arte africana como um todo, né? Enfim, são esses alguns materiais que eu indico. E nessas revistas vocês terão uma infinidade de artigos e essas plataformas do YouTube, Spotify, vocês vão encontrar muito qualidade africana também. Deixa eu só também passar algumas referências de alguns canais de YouTube, onde também eu achei algumas cenas bem interessantes, assim, né? De repente, tanto para alguns amigos brasileiros ou especificamente para os nossos amigos ali em Angola, né? Tem o canal do YouTube que é Histórias Lusitanas, tá? Aí eu achei um material bem legal, Lusitanas, né? Que eu achei um material bem rico, assim, né? Sobre a musicalidade dos Nhaneca e tal, bem massa. E o canal, acho que é da TV Zimbo Oficial, né? E o programa, sei lá, chama-se Fair Play, tá? Também eles estão falando bastante, né, questões ligadas à cultura de Angola, sabe? Aí você vai encontrar, né, os jornalistas eles fazem viagens, né, e vão naqueles lugares onde, né, esses aspectos culturais são muito presentes no cotidiano, sabe? Então, assim, também vai encontrar um material bem legal. E esse último aqui também vai interessar bastante, né, os brasileiros, que é Encontro Semba Samba. Tá? Encontros Semba Samba, que também, né, achei no YouTube, né, que são mesas de debates, né, onde geral, né, convidam tipo músicos de Angola e tal, né, tipo, você vai encontrar um Felipe Mukenga falando da nossa musicalidade, vai encontrar um Jomo Fortunato, né, que também é o nosso musicólogo, né, o Jomo Fortunato, vai encontrar o Cota, não é Carlos Buriti, né, tem outro, tá, Tudo bem, eu sou péssimo. Não,
Carlos Lamartine, eu acho. Né? Carlos Lamartine, Tá, eu acho que também é essa. tem, sabe? Então, assim, são os nossos papoites, né? Como a gente fala do samba, sabe? Da nossa musicalidade lá. Então, assim, Você aí falou também acontecem bastante. Isso, Felipe Zal, né? isso. Isso. Além do Felipe Zal, tem um outro, cara, Dionísio Rocha, achei. Eu precisava, Dionísio, né, celebrar, desculpa. Dionísio Rocha. Ele também participa de algumas, né, dessas mesas redondas e tal. Além de uma galera também brasileira que, né, tem bastante conhecimento sobre a musicalidade, né, afro-brasileira e tudo mais. Então, é bem interessante. show, É isso show. aí. Gente, muito obrigado por essa live.